Olá, sejam muito bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série A Verdade Presente. Depois de nós ficarmos um tempo estagnado no tempo e no espaço, mas graças às vossas orações e os vossos incômodos, também através de partilhar mensagens conosco, quer mensagens normais ou através do WhatsApp e através mesmo do YouTube, nós estamos de volta, congratulados com essa vossa simpatia e atenção por nós e desejamos que Deus continue vos abençoando. Vamos analisar com um bocadinho mais de profundidade a questão relacionada a esse grande tópico que nós estamos gravando nesses últimos dias, que é a verdade presente. Mas antes, porém, nunca é demais falar com o Eterno através da oração. Pai bondoso, Pai celestial, te agradecemos porque em Cristo nos concedes acesso direito à Tua presença através de Sua mediação no Santo dos Santos e rogamos que por meio do Seu precioso sangue nos conceda o Espírito Santo na chuva temporã e na chuva serôdia, para que recebamos o selo de Deus e que Cristo seja exaltado em nossas vidas e que em nós seja revelado o seu caráter e as suas obras, maiores ainda como o Senhor as prometeu. Te pedimos essas bênçãos em nome do precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, essa é a série, como disse anteriormente, a verdade presente, e o texto-chave para esta série se encontra em 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 12, que reza o seguinte: Por isso não deixei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e que estáis confirmados na verdade presente. Nós precisamos entender, à luz do argumento do próprio apóstolo Pedro, o que é a verdade presente? Como nós podemos entender a questão da verdade presente? Bem, o próprio Pedro, no capítulo 16, ele nos amplia o que é isso, verdade presente. Ele diz assim, versículo 16: Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Interessante. Porquanto, versículo 17, ele mesmo recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. O próprio Pedro nos está a dizer que a verdade presente, na verdade, é uma referência direta à primeira vinda de Jesus Cristo. Que no 1 de Pedro, capítulo 1, ele claramente nos diz que, 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 18, nos diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas, atenção, manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então significa dizer que a verdade presente para o tempo do fim, na época apostólica, segundo o próprio Pedro, é, na verdade, a primeira vinda de Jesus Cristo. A própria pessoa de Jesus Cristo era a verdade presente. Mas essa verdade presente tinha qual fundamento de sustentabilidade? Perceba que, voltando no mesmo 1 de Pedro, capítulo
e vamos explorar agora o versículo 20 e 21, nós percebemos qual era o fundamento que sustentava essa verdade presente, que confirmava essa verdade presente, que lançava luz para se entender que Jesus Cristo era, na verdade, a verdade presente. Era o Filho de Deus, que veio para resgatar-nos da maldição do pecado e comprar-nos com seu precioso sangue. O versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos ou inspirados, depende da sua tradução, pelo Espírito Santo. Então, o fundamento para sustentar, argumentar e provar a veracidade de que Jesus era a verdade presente naquela época, e aquela época era também o começo histórico do tempo do fim, é as Sagradas Escrituras. Então, a verdade presente até esse exato momento, ela é Jesus Cristo. E para o contexto apostólico, é na verdade a primeira vinda de Jesus Cristo. E o fundamento para sustentar e dar credibilidade a esse facto, as Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, porque nessa época, quando Jesus Cristo nasceu e morreu e ressuscitou e havia ascendido aos céus, nesse curto espaço de tempo ali, até a ascensão dele para os céus, nada tinha sido ainda escrito em relação a Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, o texto faz uma referência ao Antigo Testamento, às profecias do Antigo Testamento. Então, nesse caso, são dois aspectos. A verdade presente é Jesus Cristo, e ele é sustentada e creditada pela palavra de Deus, e no caso específico, o Antigo Testamento. Agora, outro facto, e é claro, a verdade presente na pessoa de Jesus Cristo, ele nasce para nos resgatar da maldição do pecado e nos comprou com seu precioso sangue para nos dar uma nova vida, um novo caráter, um novo pensamento e nova perspectiva de vida. E isso é sustentado, essa na verdade aqui é a função da verdade presente, é transformar, é libertar. Ninguém que entra em contato com a verdade presente continua sendo a mesma pessoa, a não ser que o que aconteceu foi exatamente uma falsificação de crer na verdade presente. Sem nenhum, é apenas uma crença teórica que não resultou em nenhum impacto significativo na consciência, no juízo, no julgamento, na vontade e no coração e nos impulsos. Só pode ser uma aceitação teórica, porque praticamente a verdade presente ela transforma. E isso é sustentado mesmo na segunda carta que Pedro escreve, onde ele autentica a respeito da verdade presente, no versículo 12, ele deixa claro esse assunto a partir do versículo 3, quando ele diz assim, do 2 de Pedro, capítulo 1, visto como o céu, divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4, pelas quais ele nos tem dado preciosíssimas, nos tem dado grandíssimas, digo, e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, vendo ou havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a verdade presente, que é Jesus Cristo, nos concede a bênção de receber uma nova natureza, que é a natureza de Jesus Cristo. Aquela natureza que pelo poder do Espírito Santo não experimentou o pecado em nenhum aspecto, em nenhum detalhe. É essa natureza que foi molada na cruz do Calvário e que, ao verter o sangue por todos nós, é essa perfeita e imaculada natureza que ele imputa e comunica para nós, para vivermos uma vida de perfeita piedade. É a vida de Jesus em nós, que garante que a nossa natureza caída seja transformada e elevada à perfeita natureza dele. Essa é a função da verdade presente. Ela transforma, ela liberta, ela garante que seus desejos pecaminosos, garante que suas concupiscências pecaminosas, garante que sua soberba dos olhos possam conhecer plena libertação através do seu sangue, mediante o poder do Espírito Santo,
comunicando, imputando essa perfeita e imaculada justiça de Deus em nós. Aqui nós temos uma narrativa clara sobre o que é verdade presente, é Jesus Cristo, e na época em que ele nasce, o apóstolo Pedro diz que era a época do tempo do fim, no contexto histórico, e vimos que a verdade presente tem sua sustentabilidade nas Sagradas Escrituras, e vimos que a função da verdade presente é transformar, é libertar. E quero finalizar esse vídeo deixando claro porque que é verdade presente. É verdade presente porque no contexto em que ela é apresentada ou ela aparece, ela deve ser a única questão a ser debatida, a ser estudada e a ser entendida. Se você olhar para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vais perceber que a descida do Pentecostes foi porque os discípulos concentraram-se na verdade presente. Não é lógico? E depois de terem recebido o Espírito Santo, porque concentraram-se e focaram-se na verdade presente, Jesus Cristo, a verdade presente, mediando por ele no santuário celestial, no lugar santo, pediu uma bênção ao Pai e eles receberam o Espírito Santo. E aí a missão fez sentido. E a missão era atrair as pessoas para a verdade presente, que era Jesus Cristo. Então, o último ponto da minha narrativa, do estudo de hoje, é para provar de que a verdade presente é o assunto do momento. E a missão faz-se com a verdade presente. Se nós nos focarmos na missão, excluindo a verdade presente, bem, na verdade nós estamos perdidos e equivocados em nossa missão. A verdade presente deve ser o fundamento da missão. E a verdade presente, no contexto apostólico, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é interessante notar que o livro de Daniel, que era dessa conjuntura profética, inspirada pelo Espírito Santo, que endossava e acreditava que Jesus era o Filho de Deus, é onde se encontrava a profecia que apontava para Jesus como a verdade presente. E que todos que estudassem essa profecia entenderiam claramente que Jesus era a verdade presente. E esse será o assunto do nosso próximo estudo. Gostou do vídeo? Subscreva no canal, deixa aquele seu gostoso comentário, aquele seu lindo comentário, deixa o seu like e eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Quero pedir uma bênção para o eterno Deus, de maneira que você compreenda a amplitude dessa grande verdade que é a verdade presente. Ore comigo. Obrigado, querido Deus e Pai, por essa bênção de termos Cristo como nosso Senhor e Salvador e ser a centralidade da verdade presente, cujas Sagradas Escrituras fundamentam e sustentam e acreditam que realmente é o Filho de Deus e que Ele tem poder para transformar as nossas vidas e libertar-nos do pecado e de Satanás e todos os seus anjos e os seus agentes e desse mundo perverso, e que Ele é a centralidade da mensagem para nós fazermos missão e nos focarmos na missão. Te agradecemos por esse lindo esboço apresentado nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe. Aquele abraço lindo do tamanho do amor de Jesus Cristo.